A palavra de Deus cantada. Inscreva-se no canal. Louvor das Escrituras. A parábola do juiz iníquo e a viúva. Disse Jesus uma parábola aos seus discípulos, para que aprendessem a orar sem cessar e jamais deixarem o coração desanimar, mesmo quando o silêncio parece durar. Havia numa cidade um juiz sem temor, não temia a Deus, nem honrava o amor. Seu teu coração era duro como pedra, não via o clamor dos fracos nem das viúvas da terra. E naquela mesma cidade vivia uma mulher, viúva e sozinha, mas cheia de fé. Dia após dia ia ao juiz dizer: faze-me justiça, Senhor, contra o meu adversário cruel. Por muito tempo o juiz não quis atendê-la, fechava-lhe a porta, calava sua súplica, mas ela voltava, insistente e serena, com olhos firmes e alma plena. Então disse ele consigo mesmo: embora eu não tema a Deus nem aos homens, sei de fazer-lhe justiça, pois me cansa o clamor. E não quero que sua voz me persiga sem fim. E o Senhor Jesus disse com sabedoria: ouvi o que diz o juiz injusto e frio, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, com fé e arrependidos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, pois Ele é reto, misericordioso e fiel. Mas quando vier o Filho do Homem à terra, achará porventura fé viva e sincera. Assim o Mestre ensinou aos corações cansados. A oração constante move os seus fechados, e a viúva tornou-se exemplo eterno de fé, mostrando que Deus ouve aquele que não desiste de crer. A parábola do rico insensato. O homem dos celeiros. Um homem rico possuía terras férteis e amplas, e seus campos produziram com abundância. Ele olhou suas colheitas e pensou consigo: o que farei, pois não tenho onde guardar meus frutos?
Então disse o seu coração: derrubarei meus celeiros antigos, construirei maiores, mais fortes e cheios, e ali guardarei todo o meu trigo e meus bens. E falou para sua alma, satisfeito e vaidoso: minha alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos, descansa, come e bebe, alegra-te na tua fartura e riqueza. Mas naquela noite, quando tudo parecia seguro, Deus lhe disse com voz firme: insensato, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim se revelou a vaidade das riquezas, que passam como vento sobre o campo. A vida não consiste nos bens que se possuem, nem o coração se alimenta do ouro que brilha. Bem-aventurado é o homem que é rico para Deus, que reparte o pão e guarda o amor no peito. Pois o que ajunta para si mesmo perece, mas o que semeia para o céu colhe a eternidade. E o mestre concluiu com doçura e verdade: vigiai, porque a vida é mais do que o sustento. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. A parábola dos servos vigilantes. Disse Jesus aos seus discípulos: estejam cingidos os vossos lombros e acesas as vossas candeias, como servos que esperam o seu Senhor voltar das bodas. Felizes os servos que o Senhor, quando vier, encontrar acordados, porque Ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa, e aproximando-se os servirá com amor. Se vier na segunda vigília ou na terceira, e ainda os achar vigiando, bem-aventurados serão. Pois sabeis isto: se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Assim também estai vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes esta parábola só para nós, ou também para todos os homens? E o Senhor respondeu com sabedoria: quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o seu Senhor confiará os servos da casa
para dar-lhes o alimento no tempo certo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim com zelo e amor. Mas se disser em seu coração, meu Senhor tá bem certo, certo ia viver em desordem, o Senhor daquele servo virá em dia inesperado, nos separará dos fiéis e dos justos, pois a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito se confiou, mais se pedirá. A parábola do servo fiel e o servo infiel. Disse Jesus, quem é? Pois o servo fiel, viveu e prudente, a quem o seu Senhor confiará os cuidados da casa, para dar alimento no tempo certo e guardar o que lhe foi entregue. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, ao voltar, achar servindo com amor. Em verdade vos digo, sobre todos os seus bens o porá, pois foi achado fiel no pouco e justo na espera. Mas se aquele servo disser no coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a ferir, conduçar a ferir os companheiros, a comer e beber com os ébrios, então virá o Senhor em dia inesperado, numa hora que ele não imagina, e o lançará fora entre os infiéis, onde há choro e vergonha sem fim. E Jesus prosseguiu, dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito se confiou, ainda será cobrado. O servo fiel vigia com humildade, mantém acesa a lâmpada da obediência, não busca glória, nem repouso no tempo, mas espera com o coração desperto e grato. Quando o Senhor voltar, achará os fiéis de pé, com as mãos puras e o olhar voltado ao céu, e ouvirão a doce voz do Mestre: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e servo bom e fiel. A parábola da figueira estéril. Certo
homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e veio procurar nela fruto, mas nada encontrou. Ano após ano, voltava ao mesmo lugar, olhava as folhas verdes, mas não via o sabor do fruto. Então disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não acho corda, porque ocuparem da terra inutilmente. Mas o vinhadeiro respondeu com compaixão: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor e lhe ponha estrume, talvez dê fruto no futuro. E se não der, então acordarás. O tempo seguiu seu curso, o sol brilhou sobre a vinha, e as mãos do cuidador trabalharam com paciência, esperando a mudança que só Deus poderia fazer brotar. A figueira permaneceu em silêncio, suas raízes buscaram a vida nas profundezas. E o jardineiro, dia após dia, pega no chão com esperança e fé. Olhava a planta imóvel, nada dizia. No coração do vinhadeiro havia uma súplica muda, que o fruto viesse ainda que tarde, para que a vida não fosse cortada. E assim a parábola foi contada, como aviso e promessa, para que cada coração ainda estéril ouça a voz da paciência divina e floresça no fim. A parábola dos primeiros lugares no banquete. Certo dia, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para comer pão no sábado. Todos observavam com olhos atentos, e ele, vendo como os convidados escolhiam os primeiros lugares, falou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para um banquete de bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não venha outro mais digno do que tu. E o que não no lugar, e o que te convidou te diga: dá lugar a este, que então, envergonhado, vais ocupar o último assento. Mas quando fores convidado, vai e senta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te chamou, te diga: amigo, sobe mais para cima.
Então terás honra diante de todos os que estiverem à mesa, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E voltando-se ao que o havia convidado, disse ainda: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te convidem de novo e sejas recompensado. Mas quando fizeres um banquete, chama os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. A tua recompensa será dada na ressurreição dos justos. E assim o mestre ensinou que a verdadeira grandeza não está nos lugares da mesa, mas na humildade do coração que serve silêncio. A parábola da grande ceia. Certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos para participar. Quando chegou a hora do banquete, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro respondeu: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Volte que me dispenses. E ainda outro disse: casei e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, irado, disse: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O servo voltou e disse: Senhor, foi feito como mandaste, e ainda há lugar. Então o Senhor disse: sai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga todos a entrar, para que a minha casa se encha. Porque vos digo, nenhum daqueles homens convidados provará da minha ceia. E assim se cumpriu a palavra do Mestre, que chamou a todos para o banquete do reino, não por riquezas nem por títulos, mas por graça, por amor e compaixão. Os convidados recusaram, mas os humildes entraram com alegria. A mesa do Senhor se encheu de corações simples, e a festa começou entre lágrimas de gratidão.
A parábola da torre inacabada e o rei que vai à guerra. Grandes multidões seguiam Jesus pelo caminho. E voltando-se, disse-lhes com voz serena: se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, para ver se tem com que acabar, para que depois de haver lançado os alicerces e não podendo terminá-la, todos os que o virem não comece a zombar, dizendo: este homem começou a edificar, não pode acabar. Qual é o rei que finda a guerra contra outro rei? Não se assenta primeiro para consultar-se com 10.000. Pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. De outro modo, enquanto outra ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O mestre continuou o caminho, falando de entrega e decisão, pois o reino se constrói com fé, com renúncia e com obediência, o chamado de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus nas alturas.